A paz do Senhor Jesus, a todos os amados e queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou o presbítero Gustavo de Lima Matos, professor da Escola Bíblica Dominical. Estaremos lecionando hoje uma revista especial, que é a revista Esther, a Soberania de Deus na Preservação do Seu Povo. A lição é a lição de número 5 do dia 31 de janeiro, cujo traz o título O Bem contra o Mal, conflitos na caminhada. Afinal de contas, quem não está em conflito em sua caminhada, né? Texto áureo da nossa lição. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Verdade aplicada. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem sua vontade alegram o coração do Pai. Primeiro objetivo da nossa lição: apresentar o conflito entre o bem e o mal. Segundo objetivo: ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. Terceiro objetivo: reafirmar que só Deus é o Senhor. Muito bem. Os textos de referência para quem estuda a revista da Escola Bíblica e examina na Bíblia Sagrada está no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 8, 9, 10 e 11. Muito bem? Vamos à introdução da nossa lição. O livro de Esther narra um enfrentamento. Ramã, um homem mau, acusa injustamente, persegue, mente e difama Mardoqueu e o seu povo. Entretanto, veremos mais uma vez que o bem sempre triunfa sobre o mal. Muito bem? Amado, observe que a introdução da revista, o nosso bispo, ele coloca aqui alguns adjetivos recorrentes de Ramã, que acusa injustamente, persegue, mente, difama, algumas coisas que ele se referiu a respeito de Mardoqueu, e não somente isso, mas também a respeito do povo judeu. Ele não se conteve em apenas perseguir a pessoa de Mardoqueu, mas a satisfação dele era saber que todo o povo de Deus estava correndo risco diante da sua presença. Um outro trecho, ele diz assim: veremos mais uma vez que o bem sempre triunfa sobre o mal. Ordinariamente, nós vemos filmes atuais fazendo apologia sobre o mal vencer o bem. Mas graças a Deus, como diz Paulo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consegue as vitórias nas nossas dificuldades. Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Tá? Jesus também deixa um recado muito importante para nós sabermos o porquê das nossas dificuldades cotidianas. Evangelho de Mateus capítulo 16 e 33 diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa presente lição que nós temos hoje, é a representação do povo cristão. Mardoqueu nos representa como um homem temente, fiel ao Senhor. Tá? Somos representados por ele através da sua atitude. Muito bem? Primeiro ponto da nossa lição: o conflito. Ramã tinha consciência de que Mardoqueu jamais se curvaria diante dele, pois sua firmeza demonstrava a sua fé em Deus. Agora, para Ramã, era uma questão de honra à morte, não só de Mardoqueu, mas também de todos os judeus. Desde moço até o velho, crianças e mulheres. No entanto, para o Senhor a história teria outro epílogo. Não importa o que o inimigo planeja, porque a última resposta vem do Senhor. Cabe ao cristão se abrigar no lugar onde Deus está e obter proteção de um Deus que pode todas as coisas. Muito bem? Era uma questão de honra. Observe como que a fúria ele cega o cidadão. Ramã ele tinha tudo que uma pessoa poderia ou almeja ter. Um alto cargo do governo, um status, uma situação financeira excelente. Ele poderia viver o resto dos seus dias em paz. Mas antes ele preferiu ver a derrota e destruição dos filhos de Deus a simplesmente degustar da sua própria vida. E isso, por causa disso, ele pagou um preço muito alto e muito caro. E por fim ele comprou a briga, não somente com o povo, mas com o Senhor, e recebeu a sua justa recompensa.
Dentro do texto nós vemos uma das nossas palavrinhas, epílogo. O que significa essa palavra? Capítulo ou cena final. Tá? O I1 da nossa lição, a luta contra o mal. O apóstolo Paulo deixou registrado que a nossa luta não é tão simples, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Punir apenas a Mardoqueu não lhe daria o suficiente alegria. Ele determinou acabar com todos os judeus que se achavam dentro do gigantesco reino persa. Sem dúvida estava sendo induzido pelo príncipe das trevas, a quem Paulo menciona, cuja intenção é sempre e sempre foi destruir o povo de Deus. Bem, cuja intenção sempre foi destruir. Sempre procure estar em oração diante de qualquer batalha, independente seja ela qual for, no trabalho, na sua vida cotidiana, qual seja, pois através dessas batalhas ali se manifesta uma influência maligna. Poxa, mas toda discussão, tudo pode ter uma influência maligna? Se você é um cristão, com certeza tem uma influência maligna sim. Logo, não basta apenas enfrentar a luta, colocar em aplicabilidade tudo aquilo que aprendemos sobre a enfermidade da alma, mas também não ter uma oração ajudando. É necessário que essa batalha aconteça no mundo natural e pela oração no mundo celestial. Tá? Em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao 13, nós vimos ali Josué travando uma batalha e Moisés em cima do monte. E quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava, Israel não prevalecia, Amaleque prevalecia. Então nós tínhamos ali uma luta sendo travada no mundo secular, no mundo material, no mundo natural, e outra batalha sendo travada no mundo celestial. A imposição de mãos de Moisés significa que o ato de abençoar o seu povo, então ele estava numa dimensão espiritual lutando também. 1 e 2 da nossa lição. Não devemos nos prostrar diante do opressor. Hamã, usado pelo diabo, diz ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Notamos aqui uma conversa mentirosa por parte de Hamã. Na verdade, os judeus tinham uma lei própria e diferente de todos os outros povos. Porém, a única ordem do rei não acatada foi o fato de Mardoqueu se curvar perante Hamã. Ele se valeu do artifício da mentira e colocou na conta de todo o povo o fato de Mardoqueu não se curvar a ele, dando a entender que todo o povo judeu era um povo insurgente e ameaçador. Muito bem. Já logo vemos que Hamã ele faz uso da mentira para adicionar à sua versão algo em que ele pudesse embasar diante do rei e que ele sabia que ia mexer com o ego do rei. Então, quando ele menciona sobre a lei do povo judeu e a lei do próprio reino, que era diferente, e dá ao final do texto aqui que o autor nos descreve, ele dá um ar de insurgência do povo judeu, propriamente dito, o rei se levantou para defender a sua nação, a sua legislação da época. Então a atitude de Mardoqueu em nada prejudicou o rei Assuero, mas apenas mexeu com o orgulho de Hamã, que ferido foi até o rei para autorizar o extermínio do povo judeu. Mardoqueu ele tinha tudo para se tornar um renegado na posição e na condição em que ele estava, pois a vida do rei esteve em risco e só não foi ceifada porque ele, ao comunicar, a ter a atitude de comunicar ao rei o que acontecia sem que o rei soubesse, ele preservou a vida do rei. Logo, ele não era uma sentença que ele esperava como prêmio, e era justamente o que ele estava recebendo. Então sim, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, mas não, ao contrário. Ele apenas batalhou mais ainda. Nós podemos aprender muito com Mardoqueu. E uma outra palavra que tem no texto, insurgente quer dizer rebelde. Tá?
Muito bem, 1 e 3 da nossa lição. O perigo de confiar em pessoas erradas. A confiança de Assuero em Ramã era tal que não lhe perguntou mais nada, simplesmente tirou o anel do dedo de sua mão e o deu a Ramã, dizendo que ficasse com a prata e fizesse com o povo que achasse mais cômodo. Ramã se vestiu de arrogância por ter recebido do rei o salvo-conduto para enunciar um decreto de aniquilamento de todos os judeus. Antes de ter dado tal poder a Ramã, o rei deveria ter mandado averiguar os fatos. Devemos pedir a Deus que nossos líderes não ajam por impulso, mas com prudência, para que por suas atitudes o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem, deveria ter mandado averiguar os fatos. O que ocorreu? Executar um fato diante de uma alegação sugere imaturidade, tanto por parte do rei, por parte também daqueles que estavam presentes no momento em que Ramã vai consultar o rei. Isso é comum quando alguém passa uma informação de uma pessoa que logo recebe e profere um juízo, sem saber a versão da outra parte. O rei tinha uma versão, que era de Ramã, mas ele não ouviu um porta-voz do povo judeu para demonstrar se realmente aquilo procedia. Assim aconteceu com os judeus na época do rei, deveriam ter averiguado antes de agir, e isso pode ocorrer na nossa vida cotidiana. Quando você recebe uma informação, independente qual seja essa informação, se é sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho, sobre qualquer outra questão, e sem ouvir a outra parte, você já profere um juízo a respeito da pessoa a quem se refere essa informação, Você está cometendo o mesmo engano que Assuero cometeu, não sabendo a versão da outra parte. Ele já colocou um juízo a respeito disso e procedeu como Ramã pudesse fazer o que ele queria, que era tudo que ele queria, ter um salvo-conduto do rei para fazer o que bem entendia. Que nós não venhamos cair neste mesmo erro do rei Assuero. Encerrando o primeiro ponto, eu ensinei que na luta contra o mal não devemos nos prostrar diante do opressor, também devemos ter cuidado em quem confiamos. Ponto 2 da nossa lição, a loucura de Ramã. Deificar, segundo o dicionário, significa Segundo ponto da nossa lição, a loucura de Ramã. Deificar, segundo o dicionário, significa divinizar, endeusar, se pôr entre os deuses. Ramã estava sob uma possessão demoníaca. Ele queria ser cultuado semelhante a um deus. Seu prazer era ver todos se prostrando e se inclinando perante ele. Considerava-se uma divindade e senhor absoluto dos que o cercavam. Há pessoas que se esquecem ou ignoram que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isto é o que diz as Escrituras. Não há como dar a glória a outro, a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem. Cultuado semelhante a um Deus. Observe que nem o rei teve tamanha audácia. Nós já ouvimos algumas passagens, por exemplo, no livro de Daniel, a respeito de um rei que quis ser um Deus. Aqui nós temos uma pessoa de uma hierarquia menor que um rei, mas que deseja ser adorado como um rei. E algo que nem o próprio rei exigiu do povo. Então o comportamento levou ele à destruição e também condenou a sua própria família, ou seja, ele não se importou nem com o que poderia acontecer com a sua própria família. Ele estava interessado simplesmente em preencher o seu alto ego. 2 e 1 da nossa lição. Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Mardoqueu tinha aprendido que Deus não ouve as nossas orações se achegarmos diante dele com sua fé. Sua história nos ensina que temos que crer em Deus insistentemente e confiar em sua palavra. Devemos ser fiéis e reconhecer os efeitos do Senhor por nós. Ele passou por situações nas quais precisou se manter firme, sem abdicar da fé, mesmo quando parecia que havia sido nocauteado pelo inimigo. Mesmo nas adversidades, Mardoqueu honrou o Senhor. Situações nas quais precisou se manter firme na fé. A Bíblia é uma obra de fé que se funde ao secular, ou se funde ao natural, ao mundo natural como nós cremos. E ela descreve experiências de muitos homens e mulheres
né, que conquistaram vitórias diante de alguns empecilhos intransponíveis, né, de grande dificuldade, e mesmo assim eles adquiriram vitória. O erro de muitos, que muitos cometem, é confiar em Deus apenas na adversidade. Nossa confiança deve permanecer no Senhor e se manifestar em todo o tempo, não somente na adversidade, mas em tempo constante. Nossa confiança não deve cair nem ser abalada. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 esclarece bem especificadamente esta situação. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Observe que este é o varão que confia no Senhor. 2 e 2 da nossa lição. A verdadeira paz só encontramos em Jesus. Um homem perverso como Ramã não pode contemplar coisas boas, pois seu coração só há maldade e engano. As cartas enviadas pelos mensageiros às províncias do reino Pérsia mandavam matar todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Que coração perverso! Requer a morte dos judeus pelo simples fato de não ter sido adorado por um membro deste povo. Ramã poderia ter tudo, só não tinha o mais importante, a paz. Os ímpios não têm paz. Enquanto o justo desfruta de plena paz por amar a palavra de Deus, só em Jesus podemos encontrar a verdadeira paz, pois Ele é o príncipe da paz. Muito bem, encontrar a verdadeira paz. A Bíblia não cita como eram os dias de Ramã antes de Mardoqueu. O fato é que Mardoqueu atravessou o seu caminho, porém, traz o relato de que Ramã ele tinha uma família. Tá? Logo a comunhão, amor e paz deixam de existir para dar lugar à fúria, ódio, arrogância e a mais pura maldade na vida de Ramã. Isso acontece. Lembra da lição que nós estudamos da enfermidade da alma no último trimestre? Então aqui nós vemos, né, uma ocasião onde a felicidade ela tem que sair, o amor à família sair para dar lugar ao ódio, né, à fúria, à arrogância e à mais pura maldade. Então o que isso nos traz? Nos traz um alerta. Devemos ter todo cuidado com estes sentimentos. Né? Se formos tomados por eles ou por algum deles, tudo perde o sentido e seremos bonecos nas mãos do adversário, assim como ele fez com Ramã. Isso pode acontecer. Então é necessário estar sempre alerta. 2 e 3 da nossa lição. Sem Deus o poder conquistado é inútil. Para Ramã não bastava ter sido nomeado por Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele queria que todos se curvassem diante dele em sinal de reverência e de submissão. Como consta no livro de Provérbios, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Ramã se sentia merecedor de maiores poderes já oferecidos pelo soberano. Seu grau de ambição indicava que ele era um narcisista clássico. Quando a ambição se excede, ela se transforma em arrogância, a sua propensão é questão de tempo. O orgulho é uma coisa horrível, pois os que cultivam esse sentimento pensam em estar acima de tudo e de todos. Porém, as Escrituras Sagradas revelam que Deus exalta e abate e que o salário do pecado é a morte. Muito bem, narcisista clássico. O que significa essa palavra? É uma virtude de quem nutre amor excessivo a si mesmo ou a sua própria imagem. Era exatamente a descrição de Ramã. Ramã foi uma pessoa que agia o tempo todo pelo instinto, e o instinto faz parte da natureza caída. Isso era comum porque ele estava na carne. Não é comum para a vida de um cristão. Tá? Para Ramã, o ter se tornou prioridade. Quanto ao ser, ficou em segundo plano. Se tornou um exemplo clássico do que nós não podemos nos tornar. Ter poder sem sermos filhos de Deus. Isso não pode acontecer. Tá? Senão nós caímos no mesmo erro de Ramã. Nós podemos ter poder e ser, primeiramente, filhos de Deus. Tá? Não deixar o ter tomar o lugar do ser. Encerrando o segundo ponto, eu ensinei que,
pessoas que esquecem ou ignoram que Deus não divide a sua glória com ninguém. Muito bem? Ponto 3 da nossa lição. Uma pessoa que nos guia. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Muitos discípulos do Senhor, por acreditarem nesta certeza, se mantiveram fiéis, aceitando a sua própria morte. Precisamos analisar o tempo todo como estamos vivendo como templos do Espírito Santo, para que não vivamos de forma irreverente. O rei Davi descobriu que a presença de Deus é constante em nossa vida. Quando acordo, ainda estou contigo. Muito bem? Sua presença, uma presença que nos guia. Quando nós recebemos o Senhor na nossa vida, quando você aceita o Senhor, você começa a ser guiado por Ele e influenciado pelo Espírito Santo. E não somente isso, se faz necessário, nós precisamos manter essa condição nos ambientes físicos e material, nos ambientes físicos e espirituais. Então nós precisamos sempre estar dependentes do Senhor para nos guiar diante da nossa caminhada, principalmente se nesta caminhada está inserido o conflito. É preciso que Ele esteja conosco para nos ajudar a resolver. 3 e 1 da nossa lição. Não devemos nos acomodar. Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Hamã por todos os judeus, e por isso ele mandou o eunuco dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu ainda faz saber: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Com isso, Mardoqueu queria dizer: Deus te colocou aí não apenas para ser esposo do rei, mas te incumbiu de uma missão. Então não se exima, não tire o corpo fora. Você faz parte do plano de Deus para salvar o seu povo da morte. Busquemos ao Senhor em todo o tempo, na certeza de que Ele nos ouve. Muito bem? Não devemos nos acomodar. Muito bem? Mesmo estando em apuros, com uma sentença de morte repousando sobre o povo, havia um lá no meio que ainda acreditava em um milagre. O profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 24, ele diz o seguinte: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então nunca é tarde para clamar, nunca é tarde para buscar, independente de quem crê ou não crê. Se você é o único que crê no meio dos que não creem, faça um clamor, busque o Senhor e Ele te responderá. 3 e 2 da nossa lição. Devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Muito bem? Você é uma bênção para alguém? Desde a criação que o Senhor se revela como abençoador. Ao longo da história humana e das páginas da Bíblia, encontramos Deus fazendo dos seus servos instrumentos de bênção. Quando Deus convocou Abraão, disse-lhe: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecer-serei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim como Abraão, onde quer que você se encontre, tenha a certeza de que Deus colocou neste lugar para auxiliar alguém. Ele lhe colocou naquele emprego, naquela faculdade, ou naquela igreja, ou naquele bairro para você abençoar alguém. Assim como Ele colocou Ester no palácio para abençoar o seu povo. É momento de se produzir frutos dignos. Brilhe a vossa luz onde Deus tem permitido que você esteja, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus. Muito bem? Você é uma bênção para alguém? É uma pergunta que o bispo ele deixa na lição para nós. O Senhor chamou cada um de nós para ser instrumento na vida daqueles os quais nós temos contatos. O bispo ele faz questão de enfatizar isso em seus comentários. O papel de Ester no palácio teve um propósito. O seu papel, o local onde você se encontra, tem um propósito. Zelar pela vida do seu povo e que os frutos que nós podemos apresentar ao reino de Deus sejam frutos dignos de arrependimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, o Senhor Jesus diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, é hora de nós termos na nossa boca a ferramenta para abençoar o nosso próximo. 3 e 3 da nossa lição. Devemos causar boa impressão. O que é ser uma bênção? Qual é o caráter de vida de um indivíduo abençoado?
Estudando a vida de Esther, temos as respostas sobre estas perguntas. O caráter de Esther era dotado das seguintes virtudes: discrição, submissão, lealdade e humildade. Suas atitudes como serva do Senhor inspiraram homens e mulheres dos dias de hoje, pois suas ações foram irrepreensíveis na presença do Senhor. Olhe para suas atitudes e reflita se têm sido agradáveis ao ponto de causar boa impressão nas pessoas que o cercam ou têm servido de escândalo para muitos. Conclusão da nossa lição. Aliás, eu ensinei que não devemos nos acomodar, antes devemos ser mensageiros de bênção para alguém e causar uma boa impressão. Conclusão da nossa lição. Diante da guerra entre o bem e o mal, temos um Deus que intercede por nós, fazendo com que descansamos em seus braços. E mesmo que apareçam obstáculos e conflitos em nossa caminhada, o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais que vencedores. Querido e amado irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado por tua companhia até esse presente momento. Por gentileza, sou carente das vossas orações, pois desenvolver esse trabalho não é fácil e requer um tanto de foco e também de tempo. E são duas coisas que eu estou com dificuldade de apresentar. Então, por gentileza, me apresente na tua oração e que o Senhor Jesus Cristo te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.